The movements for those who E aí, pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Manifesto Cultural. No programa de hoje, nós vamos falar sobre audiovisual brasileiro, tanto na televisão quanto no streaming e também na música. E para bater um papo muito legal com a gente, nós vamos receber alguns convidados muito especiais. Para começar, nós vamos conversar com ele, que é diretor de televisão da Rede Globo, tem mais de 15 anos de trajetória e já trabalhou em muitos programas e reality shows, dentre eles o Domingão do Faustão e o BBB 21. Seja muito bem-vindo, Adriano Coelho. Olá. E aí, Adriano, tudo bem? Obrigado por ter vindo até aqui com a gente. Pode se sentar. Adriano, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. E antes da gente começar a conversar, a nossa equipe foi nas ruas para saber o que as pessoas estão achando dos programas de TV atuais. O que será que eles responderam? Vamos. Olha, ultimamente eu tô vendo The Office, mas séries no geral. Séries assim, então... Ou YouTube. Jornal. Eu gosto de novela, moça. Você gosta de programas de auditórios, assim, reality shows, BBB? Eu particularmente não. Não é meu estilo. Gosto de reality. Gosta mesmo de assistir BBB? Eu assisti BBB, mas eu gosto mais da... Eu assisti, mas eu gosto mais mesmo de The Voice. Eu assisto filmes. Você assiste novela? Assisto também. Você consome, assim, filmes do audiovisual brasileiro, nacionais? Não, mais internacional. Tem mais ação, é mais elaborado do que os brasileiros. Sim, curto bastante. Exatamente. Eu assisto o Bom Dia São Paulo, né? Futebol, os programas de futebol. Assisto também Globo Repórter, né? Assisto jornalismo em geral. Ultimamente eu não tô consumindo tanto, antes eu consumia mais. Mas é uma questão assim de época mesmo, não é uma questão de gosto pessoal. Assim, se fosse pra você assistir uma série ou um reality show assim, que tem um convidado que você gosta muito, você assistiria o quê? A série ou o reality show? O reality show, com certeza. Reality show. Tem mais interessante. Às vezes tem comédia, tem mais interação. Dependendo da novela, inclusive agora eu estou assistindo a novela. Eu assisto os dois. É que assim, sempre eu gosto de seguir uma novela, pelo menos uma como entretenimento. E o reality eu gosto, mas aí o reality depende muito de quem tá no reality, né? O último BBB eu assisti, mesmo sem gostar, mas assisti. Aí, Adriano, deu para ver que as respostas foram bem vistas, né? As pessoas estão acompanhando novelas, séries, streaming, né? Sim. É muito interessante ver. Você acha que essa questão das pessoas sempre estarem acompanhando algum produto nacional é uma evolução do nosso entretenimento? Do que a gente produz? Sim, eu acho que a teledramaturgia brasileira é muito boa, né? E aí, mais recentemente, essa produção de variedade, né, que a gente chama, que são os realities, a linha de shows, que é um pouco mais recente do que a teledramaturgia, mas eu acho que já tem todo um público que foi formado assistindo novela, né? Sim, verdade. Então ele tá muito acostumado, já faz parte da cultura mesmo, dos hábitos, né? É um hábito, televisão é hábito. E uma coisa que vai passando, né, de geração para geração. É muito curioso porque, por exemplo, você tem... Tudo que passa na TV aberta na Globo, passa no Globoplay. Sim. E aí a pessoa pode consumir aquilo como streaming, né? Tipo, maratonar a novela. Mas tem pessoas que mesmo com a Globoplay podendo maratonar, assistem como se fosse a coisa da novela, de diário. Vivo, né? Então, são hábitos, né? Que você vai também desconstruindo e tal. O streaming veio para ficar, na verdade, né? Então, o mercado tá bombando, tem milhões de coisas acontecendo. E um investimento muito pesado, assim, do streaming no Brasil. Mas a cultura da TV aberta, da novela, e mais recentemente dos realities, o sucesso do BBB, The Voice também, outros realities também, né, que não são só na Globo, também vieram para ficar, né? E que também podem ser consumidos no streaming. Até mesmo a Globo, né, vai produzir novelas para o streaming, né, agora. A HBO, por exemplo, tá abrindo todo um canal de produção que eles chamam de
teleséries, que nada mais é do que uma novela menor, mais compacta, assim, 60 capítulos. Isso é uma coisa muito para o público brasileiro, a HBO brasileira, né? E latina, assim, que quer produzir esse tipo de material aqui no Brasil. Que hoje em dia o que você consegue achar disso na HBO é latino, não é brasileiro. Sim, verdade. E aí tá tendo todo um movimento de se inscrever para isso, de começar a se produzir, estão produzindo uma agora. Tem um grande movimento disso, assim, de pensar o formato novela, adaptar ele para o streaming. E como a gente está falando aqui, como o streaming está forte atualmente, né? E você acha que está ajudando ou está atrapalhando a produção nacional, essa força do streaming? Não, eu não acho que atrapalha. Eu acho que o streaming não é nenhuma opção, né? Não dá para escolher. Tipo, é o mercado, mudou a forma de se consumir, de se produzir, né? Mas você tem que gravar e filmar, enfim, da mesma forma. Você tem que ter atores, você tem que ter diretores, equipe de câmera, enfim, técnicas e maquiadores, enfim. As mesmas pessoas que fazem a televisão aberta estão aptos para o streaming. É uma maneira diferente de pensar o produto e de vender ele, né? E de consumir. Mas isso veio para ficar, não tem como. O que está aquecendo hoje em dia o mercado é isso. E a gente, né, como a gente falou de novelas, né? Você acha que elas ainda chamam a atenção do público da mesma forma que antes, assim, na TV aberta? Eu acho que sim. Eu te confesso que eu não consumo muito novela, mas assim, eu sei que Pantanal, por exemplo, está tendo um sucesso absurdo e é agora, né? E a gente está vindo de uma retomada que ficou muita coisa, reprises e também coisas pré-gravadas que não tinham esse ritmo da produção de novela, que é um pouco assim, tem uma frente, mas você não tá pronto, não é uma obra aberta, né? Sim, a gente não sabe ela não está toda gravada. E está fazendo muito sucesso. Eu acho que sim, eu acho que a gente ainda tem um público que consome TV aberta, principalmente porque existe uma parcela grande da população que não pode pagar streaming. Sim, então, existe uma coisa da TV aberta... o custo da internet, né, também. Sim. Que vai consumir no YouTube, né? Mas assim, continua, isso é uma realidade, um fato. E as produções são boas, né? Então a gente faz muito bem isso. Com certeza. A gente faz muito bem televisão no Brasil, eu acho. Então, eu acho que vai continuar por um tempo. Mas eu acho que a tendência, por exemplo, novas gerações que chegam... eu não sei exatamente os números, mas existem estudos disso, de que quem assiste hoje em dia, qual é esse público da TV aberta, né? E o público cada vez, assim, você tem uma menor audiência de um público mais jovem, que é um público que já consome o audiovisual de uma outra forma, né? A TV de outra forma. Pode até assistir a novela, mas não assiste no horário né, que ela passa ali na TV aberta, naquele horário. Esse tipo de consumo para um público mais jovem não existe mais. A pessoa quer ver on demand, né? Ela não quer ver na hora que está lá, ela vê na hora que ela pode. Sim. Esse consumo isso é que tá também, isso vai mudar, mas eu não acho que o produto, né, aquele produto que você vê ali, independente da hora que ele vai passar, se você vai ver maratonar, se você vai assistir depois, quando puder, eu acho que ele vai continuar existindo, sim, por um bom tempo, e o que eu acho que pode acontecer é ele migrar para o streaming nesse formato um pouco mais enxuto. Sim. Né? Essas novelas que duram 8 meses, capítulos muito longos, isso está sendo repensado. E falando, né, justamente sobre a nossa dramaturgia, a gente tem uma matéria muito legal que foi preparada pela nossa equipe e a gente vai conferir agora. Vamos ver. Bom, a teledramaturgia brasileira, eu acho que é a grande potência que o Brasil tem na TV, né? Eu acho que as novelas são uma grande vitrine para o Brasil nos países de fora. Tem grandes novelas aí que fizeram sucesso no mundo inteiro e são muito bem produzidas. Tipo, eu como ator já quis fazer muito novela, ainda sonho com isso, porque eu acho que novela é uma vitrine não para o Brasil, mas também para as pessoas que querem seguir carreiras de atores ou de, sei lá, produtores de TV, produtores de cinema. É uma grande experiência você viver, estar ali dentro, né, durante os meses de gravação de uma teledramaturgia. Eu acho que é um trabalho muito difícil de se fazer, porque são um longo período de produção para sair tudo perfeito, tudo redondinho. Um dos pontos positivos que a internet trouxe para a TV foi que a TV conseguiu trazer mais reality shows, né, para os seus canais. Então hoje você consegue acompanhar vários reality shows
em plataformas de streamer e tanto na TV, em canais fechados e em canais abertos. Eu acho que a evolução do reality está em ascensão, está crescendo e só tende a crescer mais, que isso é um grande ganho para a TV também, né? Com certeza trouxe muito mais público jovem para a TV brasileira a chegada da internet, porque eu acho, meu ponto de vista, né, não tinham tantas dramaturgias jovens, né, não tinha tanta criança em novela, não tinha tanto público criança, porque não tinha programas, tinha muito pouco, tinha Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas também só o Sítio, se você parar para pensar, tinha Castelo Rá-Tim-Bum, que eram, né, dramaturgias para crianças, só que não eram tão acessíveis. Antes você tinha um público pequeno para isso. Hoje, com a grande expansão que está tendo tudo aí, tipo, tem realities, né, que estão trabalhando com crianças, tem vários programas que crianças apresentam hoje, que explodem, tipo a Maísa é um exemplo que, né, tipo, ajudou a evolução, né, trouxe essa evolução para a TV de, né, uma faixa etária nova. Porque antigamente só a voz via novela e jornais, né? Que era o que tinha antigamente na TV, era só jornal, notícias e novelas. Bom, Adriano, ele falou uma coisa, entre muitas coisas, né? Mas uma coisa muito interessante, que é essa questão da programação aí infantil, jovem, né? Que infelizmente está diminuindo na TV aberta, né? Você acha que isso também atrapalha essa formação de plateia? Porque antes era uma coisa muito importante para as emissoras, né? Para formar um público. É verdade, verdade. Quando eu era criança, enfim, adolescente, tinha, né? Tinha Xuxa, tinha toda uma manhã, né? Sim, a manhã inteira de programação. Tem alguma questão sobre isso, que eu acho que tem uma coisa de... Tem alguma coisa de legislação também. Teve um problema, né, um tempo atrás, né? Não com teve? essa publicidade. Teve alguma coisa, Então, isso foi acabando, os horários das manhãs do TV aberta viraram esses programas meio de culinária, de variedades, de notícias, né? Misto de entretenimento e notícia que estão dominando as manhãs nos canais abertos. E aí eu acho que também o que aconteceu com programação infantil é que migrou para TV a cabo. E aí a TV a cabo é cara. Sim. Né? Ela é mais cara que o streaming. Uhum. Então, acabou que ficou uma coisa muito elitista, né? E aí agora realmente com a internet você tem com streaming, enfim, com o YouTube, você tem uma variedade aí de coisas, de produtos, né, que são produzidos para as crianças, Galinha Pintadinha. Verdade. Que é um outro universo, assim, realmente eu concordo, assim, eu acho que é porque como eu peguei bem o Sítio, a Xuxa, enfim, eu peguei toda essa fase, então para mim a televisão era muito forte, né? Uhum. A minha geração também ainda pegou o Sítio ali no começo dos anos 2000, né? Mas depois não, engraçado, curioso, os meus sobrinhos assistem vídeos no YouTube, né? Consomem esse tipo de coisa, né? Sim. E assim, a pandemia agora, recentemente, né, mudou aí toda a rotina das produções, né? Você acha que a TV sentiu o peso disso ou ela conseguiu ir tranquila, assim, até no medida do possível? Eu trabalhei a pandemia inteira presencial. Nossa, eu parei isso talvez assim, aqueles primeiros meses que todo mundo parou, né, ali de março a maio de 2020. Mas depois eu entrei no trabalho, mesmo sendo mesmo sendo às vezes online e tal, reuniões online, mas a gravação era às vezes até as gravações eram remotas, mas assim, mas produzindo, né? Uhum. Houve um impacto muito grande na área da teledramaturgia, porque é muito complexo, né? E aí tem os atores interagem, tem que se tocar, isso tudo foi muito difícil. Eu tenho colegas que fizeram e tal, e que passaram por tudo isso, tinha que botar um vidro na frente, gravar separado. Mas na área de variedades a gente seguiu, mas assim, afetou. Uhum. E é uma coisa que salvou, porque tem muita coisa gravada, muito arquivo. É verdade, né? Isso realmente deu uma salvada. Adriano, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente, foi um prazer te receber. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, eu que agradeço. Bom, e no próximo bloco a gente vai ter o prazer de conversar com a Rita Moraes. Ela que é produtora executiva de séries e filmes como Sintonia e Samantha da Netflix e também com Fernando Bonazzi. Ele é co-roteirista de filmes, dentre eles o Castelo Rá-Tim-Bum, Carandiru e Cazuza. Só sucesso, gente. Não sai daí que o Manifesto Cultural volta já.
E estamos de volta com o Manifesto Cultural. E eu quero saber de você. Você tem o costume de assistir e prestigiar o cinema nacional e as séries também que são produzidas aqui no Brasil? Bom, para você que gosta dessas produções brasileiras e quer saber mais sobre esse mercado, nós temos a honra de receber a Rita Moraes, que é produtora executiva de séries e filmes como Sintonia e Samantha da Netflix, e também o Fernando Bonassi, que é corroteirista de títulos muito importantes como Castelo Rá-Tim-Bum, Carandiru, Cazuza. Gente, só título bom, né? E eu já tô com os dois aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito bom saber que vocês aceitaram o nosso convite. E Rita, pra gente começar, você é uma das fundadoras da produtora Los Bragas, né? Fala um pouco como foi a chegada da produtora no mercado. Na verdade, a produtora foi fundada muito por um desejo meu e dos meus sócios, na época era o Felipe Braga e a Alice Braga, de explorar as novas formas de produção que estavam começando a nascer no Brasil. Então a gente tinha cada um a sua carreira, né, trabalhando como freela nas grandes produtoras, e a gente tinha um desejo muito grande de explorar as novas formas de, na verdade, os novos hábitos de consumo da audiência. Então as pessoas estavam começando a assistir muita coisa no YouTube, existe um pouco a descentralização da produção, e a gente resolveu explorar formas novas de financiamento. Então, né, a gente foi atrás de parcerias com marcas para financiar o nosso primeiro projeto, que chama Latitudes, e a gente queria explorar novas formas de distribuição. Então a gente criou um longa-metragem que depois a gente serializou e lançou ao mesmo tempo na internet, né, num canal próprio de YouTube, na TNT, porque naquela época também era ali bem o começo da lei da TV por assinatura, então tinha um espaço grande para a produção nacional, e no cinema. Então, a produtora nasceu desse desejo de inovar mesmo, era um desejo de inovação, de ressignificar as nossas carreiras, mas também começar a entender como criar conteúdo para uma audiência que estava expandindo nas telas. Isso, bacana. E Fernando, você foi, né, um dos roteiristas dos filmes Carandiru em 2003 e também Cazuza em 2004 e uma das séries da Rede Globo, que foi O Caçador em 2014. Como foi sua participação nessas produções? Bom, eu estou com 59 anos e faço parte de uma geração que surgiu a partir da lei do audiovisual, que começou a exigir que a gente escrevesse roteiros e planos de produção para pleitear financiamentos. Isso operou no mercado uma valorização do trabalho do roteirista, porque agora o produtor precisava antecipar esse recurso, bancando um projeto que era aí então orçado e levado para a realização. O cinema brasileiro se beneficiou disso, a chamada retomada diz respeito a esse procedimento burocrático que colateralmente valoriza o meu trabalho. E aí, quando há recurso, a gente mostra que sabe fazer, uma coisa leva a outra. Sim. O cinema da retomada levou as produções, a melhores produções que, por sua vez, levaram as séries brasileiras como a gente está hoje. Então, assim, quando há canais de financiamento, eles têm sido cortados na esfera pública. Quando há financiamento, no caso a gente sabe fazer. Então, assim, é uma questão de deixar quem cria, criar. Dar condições para quem cria, criar. Isso aconteceu com a lei do audiovisual e, mais recentemente, com a retirada do Estado da Cultura, porque esse governo não faz nada, essa atividade, esse espaço de poder e de divulgação foi ocupado pelas empresas de streaming. Então, assim, as nacionais e estrangeiras estão se digladiando para ver quem é que vai fazer a melhor série e tal. Para a gente que trabalha, é excelente. E toda a produção nacional, né, evoluiu muito nos últimos anos, né? Vocês acham que o público está acompanhando essa evolução, está assistindo, está mais aberto às produções nacionais? Eu acho que o público, assim, na minha opinião pessoal, sempre esteve aberto à produção nacional, porque o maior fenômeno que a gente tem até hoje são as novelas, né? De alguma forma, porque chega na casa de todo mundo. Então, também tem a coisa da oferta. Mas, como o Fernando falou, quanto mais estímulo existe, mais plataformas existem, mais financiamento existe, mais você forma profissionais e você sobe, claro, a qualidade e o nível das produções. Mas eu não vejo uma mudança na qualidade, eu vejo uma mudança na oportunidade mesmo, e na oferta, né? Eu acho que a gente tem excelentes roteiristas, diretores e criadores, enfim, talentos frente e trás da câmera desde sempre. É uma questão de oportunidade mesmo.
O Brasil tem uma coisa importante, que é quem apresentou a favela aos brasileiros foi Cidade de Deus, o filme. Sim. Quem apresentou a marginalidade aos brasileiros foi Carandiru, o filme. Sim. Quem apresentou... Entende? Assim, o cinema brasileiro tem o condão de colocar grandes temas nacionais em debate, como Itamaraty não faz, como o poder público não faz. Então, o cinema brasileiro é a representação mais importante do Brasil no exterior hoje. E as séries também, evidentemente. O audiovisual é um elemento de fortalecimento da nacionalidade, cara. Isso é muito importante. Isso no Brasil sempre aconteceu. Esses grandes temas não foram desenvolvidos pelo jornalismo, não foram desenvolvidos pelos entes políticos. Todos os debates sobre os temas importantes da sexualidade e da violência hoje foram levantados por nós. Não foram levantados por medíocres do poder público, entendeu? Sim. Com certeza, isso mostra realmente a importância, né, e que a cultura não é uma coisa secundária, é uma coisa, né, que infelizmente muitas pessoas e o governo, como você disse, acaba considerando assim, né. Bom, a nossa equipe, ela preparou uma reportagem, saiu pelas ruas, né, para conversar com as pessoas e saber o que elas estão falando aí, o que elas acham da produção nacional, tanto de filmes como de séries. Vamos ver agora. Eu tenho o costume de assistir, mas não sou uma pessoa tão frequente assim para esse tipo de audiência. Eu trabalho com isso hoje, mas não sou a pessoa que todo dia está lá assistindo alguma coisa. Mas eu assisto bastante. Sim. Não, quase nunca. Netflix. Eu trabalho com entretenimento. Então eu faço divulgação de filmes e séries de HBO Max, Telecine, Starz, Star Plus e etc. Então tô aí no meio. É, em casa mesmo, Netflix. Olha, eu já fui algumas vezes já, então falo por mim. Eu gosto muito de assistir, principalmente no cinema, lançamentos, né? Eu acho que é mais por falta de conteúdo, porque os internacionais, eles têm um conteúdo completamente diferente do brasileiro. Porque se você parar pra ver, é mais favela, é tiroteio, é não sei o quê. E quando é coisa fantasiosa, não é uma coisa que a gente olha e fala, nossa, que legal. Né? Igual, por exemplo, Harry Potter. Ele tem um conteúdo completamente diferente. Quando aqui eles fazem alguma coisa fantasiosa, não é interessante como os de fora, entendeu? Porque não é bem feito. Eu acho que ele é uma influência tanto porque a questão do cinema, a gente é um pouco privilegiado, né? Porque o cinema ele não está presente em todos os municípios do país. Então, acho que esse dado tem um pouco disso também. E porque, querendo ou não, o Brasil tem uma cultura de valorizar o externo, né? Do que está aqui dentro normalmente não é tão valorizado, não é bem visto. Então, acho que é uma junção desses dois pontos. Um, porque o Brasil é muito grande e muitas pessoas não têm acesso a cinema de fato. E outra, essa questão de exaltar a cultura americana e não a nossa. É interessante, né? A gente viu essas duas últimas opiniões aí bem, né, diferentes, conflitantes, né? E tem essa questão que, como a menina anterior falou, sobre o cinema nacional, as produções explorarem muito violência, sexo, palavrão, né? Vocês acham que esse é um padrão, assim, dos filmes nacionais? E por que se criou essa imagem? Não acho que é um padrão dos filmes nacionais, não. Há muita comédia, há muito material de fantasia que eu discordo da entrevistada, eu acho que há qualidade, sim. O Brasil é um país pobre, burro e violento. Num cinema que não respeitasse essas três condições básicas do Brasil nesse momento, seria um cinema canalha. Seria uma TV canalha. Como é a TV canalha que é produzida fora disso. Então, assim, eu acho natural que esses temas, num país pobre e burro, e reacionário como o Brasil, estejam presentes, entende? Eu acho natural, é o tamanho do Brasil, isto. Então, assim, a gente não poderia fugir a esses temas. Seria uma canalice que escrevêssemos sobre temas búlgaros, por exemplo, entende? E essa maior, né, digamos, aceitação de conteúdos estrangeiros, vocês acham que é por conta do que a menina, né, uma das entrevistadas falaram, que as pessoas acabam não tendo acesso à produção no cinema, porque não está em todos os lugares, ou não? Eu acho que isso é um fator, sem dúvidas, né? Também os filmes nacionais, né, às vezes não conseguem salas, né, no cinema. Exatamente, né? Quando lançou o Homem-Aranha, você vai numa sala de cinema, no shopping e só tem o Homem-Aranha. Então, e quando um filme, porque para lançar um filme, manter um filme na sala de cinema tem um custo, né? Então acaba virando uma coisa de mercado. Quando tem, né, é por isso que as políticas públicas são tão importantes, porque quando existe uma política pública que
dá oportunidade e as pessoas vão ao cinema, elas apreciam. Então não é falta de qualidade, eu também discordo muito. Não é uma questão de discordar. Eu entendo de onde ela vem dizendo o Harry Potter ou os filmes da Marvel. Claro, são grandes produções com financiamento milionário. Eu não acredito que seja uma questão de qualidade. Sim. De novo, eu acho que é uma questão de falta da criação do hábito, inclusive, do brasileiro se ver. Porque é o que eu comecei falando. A gente tem o hábito de se assistir, senão as novelas não eram um dos maiores produtos nacionais, inclusive de exportação. É uma linguagem, né? A novela é uma linguagem dramatúrgica, existem as outras. É uma questão de opção política. A França, por exemplo, quando estava para ter o acordo final da União Europeia, ameaçou sair porque se queria padronizar o cinema francês. Então, quando um país é cioso da sua cultura, ele enfrenta as dificuldades econômicas, como a França ameaçou sair da União Europeia por causa do cinema. Então, assim, esse é um povo que se respeita. Quando o Brasil tiver esse autorrespeito, talvez a gente consiga uma situação semelhante. No entanto, a gente é oprimido pelo sistema de distribuição internacional. Não há espaço para lançamento de filme brasileiro frequentemente. Né? E mesmo as séries são pautadas por streamings, são pautadas por empresários americanos. Então, ou a gente adquire um pouco mais de autoconsciência e passa a olhar para esse mercado como uma reserva estratégica, ou a gente vai daqui a pouco falar inglês mesmo. Sim. Bom, e agora a gente vai ver uma matéria baseada na pesquisa Datafolha, que mostra que 19% dos brasileiros nunca foram ao cinema para assistir produções nacionais e que nas plataformas de streaming uma boa parte do público acompanha somente filmes e séries estrangeiras. Mas por que será que isso acontece? Vamos descobrir. A cultura no Brasil nunca recebeu a mesma atenção que os demais setores do país. Fato esse que as grandes produções audiovisuais só tiveram destaque a partir dos anos 2000. Segundo uma pesquisa realizada no fim do ano passado pelo Datafolha, aponta que 22% dos usuários de streaming só assistiram a produções internacionais, seja filme ou série. Porém, para o produtor e roteirista Luca Paiva Mello, que esteve à frente de produções como Modern e a recente série da HBO O Negócio, o mercado audiovisual mudou positivamente no país. Para ele, o acesso às produções é o que precisa mudar. Eu acho, assim, bom, a gente tem que entender também que mesmo um serviço de streaming não é uma coisa barata, né? Não é exatamente simples. Você tem o preço do streaming e você tem que ter uma banda larga para ter o streaming. Então, isso já tem um corte econômico nessa oportunidade, né? As pessoas assistem TV aberta, né? Se você for pegar a maioria da população, ainda né? Elas vão ao serviço gratuito, por uma questão econômica mesmo, né? A gente não é um país de distribuição de renda. Por mais que as produções nacionais estejam crescendo, faltam incentivos, principalmente se comparado a países como os Estados Unidos. O Brasil precisa retomar a publicação de editais de incentivo às produções, para assim voltarmos a ter conteúdos de qualidade e com grande divulgação. Essa é uma questão, né, que se virou uma polêmica, né, nos últimos anos, né, que são as leis de incentivo, né? Quais são as leis de incentivo? Como elas funcionam de fato? Eu não sou uma grande conhecedora assim, eu fico até sem graça, porque se eu for explicar eu vou me enrolar. A realidade é que as leis de incentivo, elas foram criadas, obviamente, né? É que esse é o problema. Toda vez que você vai explicar alguma coisa, alguém vai pegar um gancho para dizer que você estava falando alguma bobagem, né? As leis de incentivo, elas foram criadas exatamente para... As pessoas acham, inclusive, que é dinheiro do governo. Não é dinheiro do governo, é dinheiro de renúncia fiscal. É muito diferente e não é fácil conseguir um dinheiro né, de editais ou mesmo através da lei do audiovisual. Mas elas foram criadas exatamente para fomentar isso que o Fernando estava falando da França. Para fazer com que a reserva de mercado fosse mantida, ou seja, que as pessoas tivessem a possibilidade de produzir histórias locais, porque se você não incentiva, você fica ou na mão de um grande conglomerado de mídia que produz só o que os seus próprios executivos querem produzir ou determinam que será produzido, ou você tem a ação entre amigos, onde as pessoas têm que se juntar e através de esforços e meios próprios, produzam as suas séries. As leis, a lei de renúncia fiscal, ou até aquelas que se utilizava de artigos onde os próprios canais poderiam investir na produção nacional, é isso, você escreve um projeto, é como o Fernando falou, você tem que escrever um roteiro, depois você tem que fazer um plano de produção, você tem que fazer um orçamento, você presta contas, não é simples, não é que cai um dinheiro na sua conta, você vai lá, pega o dinheiro e produz, né?
Então, de novo, ela é muito complexa porque não existe uma, existem várias, existe a federal, a estadual, né, a municipal, enfim. O que acontece hoje em dia é que foi acontecendo um desmonte, né? Sim, primeiro uma demonização disso. Então, de novo, por isso que eu falo, eu começo até a gaguejar, porque como eu não sou uma grande conhecedora, eu tenho muito medo de falar uma bobagem, alguém pegar esse gancho e falar, tá vendo? Nem o produtor sabe usar. A minha produtora foi criada numa época onde a gente teve o benefício de abrir uma produtora que a primeira premissa era não vamos usar dinheiro de renúncia fiscal, não vamos nos inscrever em editais. Por quê? Porque a gente queria, através do nosso esforço, conseguir convencer grandes marcas a financiar produções nacionais. Então, esse era o objetivo da minha produtora, que agora vai fazer 10 anos. E a gente teve o benefício e a sorte de já estar no mercado, que também não é uma coisa fácil de acontecer, né? Os 3 sócios já estavam, de alguma forma, trabalhando há pelo menos 10 anos. Então, a gente tinha acesso a outras possibilidades. Né? Então, nunca foi algo que eu me especializei e de que eu fiz uso. E, no entanto, assim, se você quer ver um caso de sucesso mundial do uso da renúncia fiscal, a Coreia. Sim. A Coreia do Sul, na mesma época que o Brasil, instituiu um programa idêntico ao nosso e hoje a cultura pop coreana dominou o mundo. Eles hoje têm uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo que geram dinheiro, né, de impostos, enfim, e que retorna para o próprio país. Eles estão conseguindo se posicionar no mundo inteiro. Né? Isso é outra coisa também que é muito interessante. Por conta das leis de incentivo, hoje a indústria do entretenimento no Brasil gera e paga mais impostos até do que a indústria farmacêutica. É isso mesmo? É isso. A pesquisa da Folha não é inteligente, do Datafolha, ela não foca o lugar inteligente, porque há muito pouca produção brasileira ainda no streaming. E como se fosse equilibrado a participação brasileira e internacional para você dizer que eu só vejo 10% disso aqui, não é assim, o desequilíbrio é muito grande. Então ainda há pouca produção brasileira para se fazer uma avaliação do que o público brasileiro prefere no streaming. O que a gente é um país colonizado pela indústria americana, uma imprensa monoliticamente colonizada, então a divulgação desse tipo de material é mais pago, troca-se favores. Então, assim, o cinema brasileiro muito enfraquecido precisa da renúncia fiscal. Senão não haveria, por um cinema do Nordeste recente, a grande força do cinema brasileiro vem do cinema nordestino. Esse cinema seria inviável sem renúncia fiscal. Sim, é uma criação de identidade para a gente contar as nossas próprias histórias e de formação de profissionais, né? Veja, a Cidade de Deus fez 10 milhões de espectadores, correu o mundo. Por exemplo, Carandiru fez 6 milhões só no Brasil. Isso gera recurso, gente, sabe? Isso as comédias recentes, né, que estão bombando. A série da Maísa na Netflix foi a 4ª série mais vista na Netflix no mundo inteiro durante uma semana. É incrível mesmo. Ou seja, é uma coisa, cinema é algo caro. Sim. Então, se você não investe dinheiro, o resultado não fica bom. Claro. Ninguém inventa a roda. Então, a qualidade fotográfica depende de uma certa quantidade de parques de luz. Um bom roteiro requer contratar um profissional com experiência. Tudo isso, no final das contas, custa dinheiro. Sim. No entanto, quando vai ao mercado, se paga e dá lucro. Claro. Né? Gente, é muito bom conversar com 2 feras, né, da área do audiovisual. E eu quero saber se as redes sociais de vocês, para o pessoal encontrar, saber mais sobre o trabalho que vocês estão produzindo. O meu Instagram é fechado, mas o Instagram da produtora é LB Entertainment. O que é ridículo, né? Porque a gente está falando de produção nacional e aí a Los Bragas fez uma transição, depois que a gente estreou Sintonia, a gente fez uma transição para uma produtora mais de propriedade intelectual e a gente ia para os mercados no exterior e as pessoas achavam que a gente era mexicano. Então a gente mudou de Los Bragas para LB. Aí LB já existia, virou Entertainment. Depois eu falei, nossa, que colonizados que a gente foi, que ridículo, né? Foi, mas eu não trabalho com isso. Não. Eu prefiro ler livros. É uma boa opção. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Bom, agora eu também quero saber de vocês, se vocês gostam de música. Pois é, porque depois do intervalo a gente vai falar sobre samba aqui no Manifesto Cultural. Você não pode perder, hein? Então não sai daí que a gente já volta.
Estamos de volta com o nosso Manifesto Cultural e eu quero saber, você aí de casa, o que você faz quando toca o samba aí no seu churrasquinho? Você sabe a diferença entre samba e pagode? Sim, eu gosto de samba, sim. Eu gosto de samba. Não, eu gosto de rock. Samba é mais gostosinho de você escutar. O pagode a letra já leva para outros lados, né? Acredito que sejam os instrumentos. Difícil, eu não sei. Acho que não. Não, sinceramente eu não sei não, vou falar a verdade pra você. Prefiro samba raiz, mais gostoso. Atual? Raiz. Samba raiz. O raiz. É o pulo da cadeira logo. Muito massa, muito massa. Eu gosto de samba. Sim, não me lembro de um dia eu sentado ouvindo um samba e assim, fiquei só lá de boa. Eu tive que levantar e acabei. A gente fica feliz, né? Dança, bebe mais. Eu toco samba, eu prefiro curtir, dançar o samba e é isso. A gente fica alegre, fica contente, né? Porque o samba, né? As pessoas cantam e alegram o coração da gente, né? Canto junto. Mas não danço não, só canto. Nesse bloco nós vamos falar sobre o samba, um gênero musical brasileiro que se originou entre as comunidades afro-brasileiras lá no Rio de Janeiro e tomou o Brasil inteiro. E para falar com a gente, né, sobre esse ritmo maravilhoso, a gente vai chamar o nosso convidado de hoje. Ele que é cantor, compositor, produtor, multi-instrumentista e já trabalhou com artistas como Alcione, Alexandre Pires, Leci Brandão e vários outros, só nomes de peso. Vamos receber Valmir Borges, vem pra cá. Tudo bem, amigo? Como vai? Tudo bem, e você? Prazer, tudo certo. Muito obrigado por você ter vido conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Muito legal. Falar de coisa boa. Falar de samba, né? Churrasquinho. Brasileiro ama, né? Coisas que a gente ama, com certeza, com toda certeza. Bom, Valmir, eu quero saber como você começou na música e por que você escolheu justamente o samba. Eu sempre digo que eu tive uma sorte de nascer numa família musical já. Então a música entrou na minha vida desde sempre. Um pai instrumentista e uma mãe cantora, então desde muito cedo. Até as gerações anteriores da minha mãe e do meu pai já se arriscavam ali, fazer um som. A minha avó paterna era uma compositora que deixou algumas músicas compostas aí bem bonitas pra gente. A primeira vez que eu me apresentei no festival pro grande público, assim, foi em 87, com a minha avó paterna. Então, a música entrou na minha vida desde sempre. E o encontro com o samba é inevitável, né? Porque quando a gente fala de samba, a gente fala de muita coisa, né? A gente fala de uma fogueira chamada samba, mas a gente fala das fagulhas, né? Quando a gente fala de pagode, quando a gente fala de bossa nova, quando a gente fala de choro, quando a gente fala dessas coisas, a gente está falando de samba também, quando a gente fala de samba rock. Então, o samba entrou na minha vida de várias formas. Eu ouvi muito a bossa nova, meu pai me apresentou logo muito cedo a bossa nova, que é um samba. Depois eu vi toda aquela geração Cacique de Ramos com o Grupo Fundo de Quintal, que é o pagode, que é o samba, não é verdade? E ouvi também muito samba rock com Benjor, com Bebeto. Então o samba já... Assim que entrou a música na minha vida, o samba já veio acompanhando sempre. E a gente vai falar agora justamente, né, da Luciana Mello. Eu estava até ouvindo ela esses dias, né? Você produziu o primeiro álbum de samba dela, né? E esse álbum rendeu Grammy, música e novela. Como foi o processo de criação do álbum? Foi muito engraçado, porque a Luciana, bom, ela já, né? A família dela, né? A história da família já fala por si só. Jair Rodrigues, um grande sambista. Também, né? Porque o Jair Rodrigues era um grande intérprete da música brasileira, mas um grande sambista, considerado padrinho de vários artistas que depois, né, renomados aí no cenário da música. A Luciana, quando o Jair evoluiu, ela me convidou para produzir esse disco de samba, porque sabe toda a relação que eu tenho com a galera do samba, todos os artistas que eu já produzi, que eu toquei, as composições que eu tenho. Então ela disse, poxa, eu acho que preciso fazer uma homenagem bacana para o meu pai, tentando achar um outro sabor, uma outra cor. E aí eu fui convidado. Fiquei assustado, porque né, a Luciana já vinha de grandes discos, já vinha do irmão Jair Oliveira produzindo grandes discos de pop, e ela sempre teve esse flerte com o samba. Se você pegar a discografia da Luciana, ela estourou sim para o Brasil e para o mundo com as músicas pop, mas sempre teve dentro do repertório ali alguma coisa de samba. Um disco só de samba foi ali para mim um desafio fazer. E é bem o que você disse, tivemos indicações ao Grammy,
Foi um disco com composições lindas, regravações de coisas inéditas, né? Tem sambas lindos do Jair ali, inéditos, que a gente gravou. E foi muito bacana, porque o resultado foi legal. Eu, como produtor, quando você chega para fazer um primeiro trabalho com o artista, existem coisas que tem que acontecer ali, né? O artista precisa se sentir muito confortável, confiante. Você precisa dar uma diretriz bacana, porque também você vem com a tua visão sobre o artista. Mas foi muito gostoso e isso fez com que a gente se juntasse, não se separasse jamais depois disso. A Luciana é realmente uma grande artista, né? E que você falou né, que tem essa questão dela trazer sempre pro samba, até tinha quando ela, né, quando tava as músicas pop, ela tinha remixes que eram mais pro samba, né? Então exatamente. E aí depois desse álbum, que se chama Na Luz do Samba, a gente montou uma roda de samba que se chama Samba 2, onde eu e ela estamos aí cantando sambas clássicos, né, passando por gerações de compositores. E hoje eu produzi, que está saindo agora também, um EP dela, que a gente está lançando daqui a pouquinho mesmo, de samba, contando a história dela, que são mais de 35 anos na música. Então tem sim, a gente conta um pouco da história pop, mas a história do samba é o que agora ela está abraçando de vez e está muito gostoso fazer isso, sabe? Trazer essa cantora de samba para essa nova geração ouvir. Isso é muito importante mesmo. E você acha que o samba ainda tem lugar na vanguarda? Ele ainda pode se transformar? Ou já se transformou ou ele já está ligado mais à tradição mesmo? Eu acho que o samba é multifacetado, né? O samba é, como eu disse no início da nossa conversa aqui, o samba é uma fogueira central onde as fagulhas ficam aí iluminando todos os cantos. Nesse projeto, por exemplo, que eu estou produzindo da Luciana Mello, a gente tem participações do samba raiz, mas também do samba contemporâneo. Eu acho que as duas coisas conversam o tempo inteiro, né? A gente teve o momento ali dos anos 90, onde o pagode 90 ali ficou muito forte. Mas sempre tivemos ali ao nosso lado os pais da história, né? Como o Almir Neto, como o Grupo Fundo de Quintal, como o Leci Brandão, como o Bete Carvalho, sempre ali. Depois disso, passado um tempo, agora muito recente, as comunidades de samba retornaram com muita força, que é o samba de mesa, o samba do chão, o samba que lembra muito o Cacique de Ramos, que é considerado o samba raiz, né? Então acho que sempre estão próximos ali, né? Uma hora alguém está mais na tela, está mais ali aceso, e outra hora outro, mas eu acho que as duas coisas sempre andaram juntas, né? E acho que continua isso. As gerações que vêm chegando também tem essa curiosidade, essa busca de saber quem foram os primeiros ali, que quebraram essa parede para que a gente, né, consiga usufruir da maneira que a gente usufrui hoje. Então eu acho bem bacana essa junção com todas essas multifacetas aí andando juntas. E, com certeza, uma das grandes referências são os Demônios da Garoa, né? Totalmente. Que é incrível, que faz muito sucesso até hoje, uma grande história, né? Isso. E o nosso programa preparou uma matéria para contar a história desse grupo tão importante para a nossa cultura. Vamos ver. O samba surgiu no início do século XX, no Rio de Janeiro, com origem dos batuques e das rodas de samba do povo afro-brasileiro. O samba naquela época não era muito bem quisto aí pela sociedade, era uma coisa que todo mundo achava que o sambista era uma coisa marginalizada, mas graças a Deus isso mudou de lado, isso mudou de pensamento e o samba hoje continua a ser a grande raiz da música popular brasileira, vindo do choro. Então, para nós, uma satisfação muito grande sermos os precursores de um grande gênero musical que foi o samba dentro da cidade de São Paulo e em especial com Adoniran Barbosa e Demônios da Garoa. Visto toda essa movimentação do samba dentro da cidade de São Paulo, é formada em 1943 Demônios da Garoa. Bom, o Demônios da Garoa escolheu o samba porque era aquilo que rolava no momento dos grandes conjuntos vocais que existiam naquela época,
o Atrás de um Coringa, a Quitandinha Serenades, o Bando da Lua. Então, o Demônios da Garoa se inspirou nesses grandes conjuntos e foi fazendo uma cópia desses grandes conjuntos que existiam no passado. Uma coisa muito peculiar de todos aqueles grupos vocais era o samba, por isso que o Demônios da Garoa partiu para fazer samba, até o momento que conseguiu se identificar, formando uma característica própria do povo de São Paulo e dos Demônios da Garoa. Não é difícil encontrar um barzinho em São Paulo que tenha uma roda de samba, seja no centro ou na periferia. O samba faz parte da noite de São Paulo e se mantém atraindo jovens e novos talentos. Demônios da Garoa é um grupo muito feliz e tem isso, né, na sua carreira, músicas gravadas há mais de 60 anos atrás e que se você abrir a boca aí em qualquer roda de samba ou em qualquer show, qualquer churrasquinho, o povo sai cantando Saudosa Maloca, Samba do Ernesto, Tira o Álvaro, Trem das 11. O grupo Demônios da Garoa marcou a história do samba e do Brasil. Prestes a completar 80 anos, o grupo segue cantando e encantando as noites de São Paulo. Pois é, gente, que marco histórico, né? Na música popular brasileira, Demônios da Garoa prestes a completar 80 anos de carreira. E o nosso desejo maior é que seja mantido todo esse legado que foi criado, né? Desde os primórdios, com meu avô, Arnaldo Rosa, e com todos os integrantes que já passaram pelo Demônios da Garoa também, que merecem o nosso respeito, a nossa gratidão. Então, o nosso desejo é continuar levando alegria para todos vocês. E muito obrigado desde já pelo carinho de todos. E vamos, que esse trem não pode parar. É isso. Valmir, que história e que referência, né? Cara, que lindo ouvir o Sérgio, ouvir o Ricardo falando, porque assim, já são duas gerações dentro do Demônios da Garoa, né? Inclusive me lembra uma história muito bacana, assim, que eu tive a oportunidade de produzir um grupo que é muito moderno e mistura todas as influências da música world, que é o Jeito Moleque. E eu botei o Demônios da Garoa para cantar com o Jeito Moleque, duas gerações, incrível, né? falando da mesma coisa, falando do mesmo samba. E é muito gostoso ouvir isso, a gente falando de samba, de toda a história, de toda a contribuição, de todo o Brasil que é o samba. Eu que sou oriundo de São Paulo, ouvi o Demônios da Garoa falando, mas também a matéria falando do samba do Rio de Janeiro. A gente não pode deixar de falar também do samba baiano com Dorival Caymmi. Ou seja, é um país inteiro. Nossa, incrível, né? Que é juntado por uma mãe chamada samba, né? E ó, no começo aqui, né, antes de você entrar, a gente falou do seu grandes artistas que você trabalhou, assim, incrível, né? É um currículo realmente invejável. Eu quero saber como funciona o seu processo criativo. Olha, depende, viu? A caso, né? Eu gosto muito de experimentar coisas, eu gosto muito de aprender com as pessoas que eu vou produzir também. Então eu deixo muitas coisas fluírem. Eu acho que a gente tem a experiência de ter testado coisas, de ter acertado muita coisa, graças a Deus. Mas eu gosto, por exemplo, de fazer coisas que lembram originais do samba, como eu já gravei Originais do Samba, que também é um grupo tradicional, que inventou tudo isso que a gente tem hoje. Mas adoro fazer essa galera nova, como o Grupo Pichote, que são temperos diferentes, né? Sim, coisa renovada. Exatamente, né? As coisas vão caminhando para frente, né? A seta do tempo é apontada para frente e para cima sempre, então isso não tem retorno. Mas eu gosto muito de misturar essas linhas. Então, eu sempre chego para produzir muito aberto ao que o artista tem para oferecer. Porque o produtor, no caso, ele potencializa aquilo que o artista já tem naturalmente. Por isso ele é um grande artista, por isso a galera curte sempre. O produtor musical, ele tem essa função de deixar o artista confortável para emanar o que ele tem de melhor. E eu deixo sempre essa janela aberta para essa via funcionar. Bacana. Bom, Valmir, infelizmente o nosso programa está terminando, mas é óbvio que a gente não vai deixar de ouvir você cantar pra gente. Então, e eu também não posso deixar de agradecer a toda a equipe que fez parte da criação do Manifesto Cultural, todos os produtores, professores, técnicos do Senac e Lapa Cipião. E para finalizar, gente, chegou a hora da gente ouvir um bom samba com o Valmir Borges. Vamos lá. Obrigado, gente, e até a próxima. Falando de samba e todas as suas manifestações, eu peço licença e canto um samba rock.
Como eu vou deixar você se eu te amo? Como eu vou deixar você se eu te amo? Yeah. Sei que a minha vida anda errada, que já deixei mil furos, mil mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas, mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa. Mas você também não é rota principal, e toda estrada tem final. O que eu quero saber é como eu vou deixar você se eu te amo. Como eu vou deixar você se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada, que já deixei mil furos, mil mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas, mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa. Mas você também não é rota principal, e toda estrada tem final. O que eu quero saber é como eu vou deixar você se eu te amo. Como eu vou deixar você se eu te amo? Como eu vou deixar você se eu te amo? Te amo, te amo, te amo, te amo. For those who